Olá a todos. Não, eu não tenho slides. Eu vou fazer freestyle. Em primeiro lugar, Solana nunca abriu para mim antes. Então, muito obrigado. Estou feliz por não ter que lutar contra Diego. Esse cara é grande. Mas é tão bom estar aqui no Rio de Janeiro. Você sabe, este é um evento incrível. E cresceu bastante em um período tão curto de tempo. Eu estava conversando com Rafa. Onde está Rafa? Ah, aí está ele. Ele estava me contando sobre as origens humildes e ver tantos projetos incríveis aqui. O tecido está aqui. O Chainlink está aqui. Obviamente temos BNB e Solana e outros. Isso só mostra a diversidade da indústria como um todo, todas as pessoas dentro da indústria como um todo. Estou na indústria há 12 anos e recentemente me barbei porque queria me convencer de que ainda era jovem. Então, sim, eu sou Charles Hoskinson, embora não tenha barba. E então, na verdade, no dia em que fiz a barba, eu estava pegando meus sapatos e caí e minhas costas saíram e eu era como uma tartaruga no chão. Então eu acho que estou ficando velho. Mas em apenas 12 anos eu nunca poderia ter imaginado assistir algo com as origens humildes do Bitcoin se transformar no que vemos aqui hoje. É extraordinário. Em todos os lugares do mundo que você vai, há pessoas que estão construindo. E por que eles estão construindo? Eles estão construindo porque querem mudar fundamentalmente os sistemas econômicos, políticos e sociais do mundo. Para onde quer que você olhe, há um problema. Problema com sistemas de votação, problema com dinheiro sólido, problema com redes sociais, problema com inteligência artificial, problema com isso, aquilo e aquilo outro. E você está feliz? Não. Você quer mudá-lo. E normalmente, como você muda as coisas é que você tem alguma forma de mudança política. Você vai e vota em alguém, você coloca uma nova pessoa, você tem uma revolução, você começa uma empresa, ganha algum dinheiro, assume um produto. Mais raramente a mudança é permanente, mesmo que seja, é uma mudança para alguns, mas não para todos. E a magia da indústria de criptomoedas e blockchain, independentemente de onde você se sente, o ethos disso é a mudança para todos e não pode ser mal em vez de não ser mal. E então o que eu queria falar hoje era percorrer as gerações e dizer que estamos no início de, eu diria, uma das últimas gerações de criptomoeda antes de termos adoção convencional. Na verdade, estamos bem à beira disso. Passamos do nada para centenas de milhões de pessoas em todo o mundo e estamos a um passo de bilhões de pessoas e transformando tudo fundamentalmente. Então, no começo, havia o Bitcoin e o Bitcoin foi o primeiro a realmente juntar todas as peças. Antes disso, havia o movimento cypherpunk da década de 1980 e além, acadêmicos, programadores e especialistas em código aberto. São pessoas como David Shaw e Adam Beck e Hal Finney, Veidai, esse tipo de pessoa. Basicamente, eles queriam criar alguma forma de dinheiro na internet. Eles disseram que as informações agora se movem instantaneamente. Então, por que o dinheiro não pode se mover instantaneamente online? Faz sentido, certo? Shaw, nos anos 90, criou o DigiCash, que era um empreendimento realmente novo, mas tinha esse problema de que você precisava ter um ator centralizado para facilitar as coisas. Por muito tempo, as pessoas estavam tentando descobrir como construímos algo onde podemos apenas enviar e-mails por dinheiro, enviar valor e não exigir nenhum intermediário, nenhuma pessoa central. Muito simples de afirmar, na verdade muito difícil de resolver na prática. Em 2008, Satoshi Nakamoto publicou um white paper seguido por, em 3 de janeiro de 2009, Bitcoin, e muitas pessoas não prestaram muita atenção a ele. Eles não se importavam muito, não era uma grande coisa no começo. Algumas pessoas o fizeram, como Marty Malm, Mike Arm, Gavin Andresen e outros, e então esses adeptos muito leais se transformaram no que mais tarde seriam os principais desenvolvedores. Por anos e anos e anos, o Bitcoin foi uma coisinha divertida. Lembro-me dos velhos tempos, trocávamos Bitcoin em planilhas. Você violava o EULA com o PayPal e enviava transações do PayPal para a Mt. Gox e comprava algumas coisas. Foi uma época muito divertida e muito alegre. E todo mundo estava nisso pela tecnologia porque não havia dinheiro. Sabemos disso porque na primeira conferência que fui em São José, eles não nos deram café de graça. Você tinha que pagar por isso sozinho. Então, por volta de 2013, dissemos, você sabe,
Gostamos dos conceitos, mas gostaríamos de programabilidade com esses conceitos. A programabilidade era como quando o JavaScript chegou ao navegador da web, no início dos anos 90 e até os anos 2000. O problema era que tudo era meio estático. Não foi interativo. Então você pode criar sites bonitos, mas não pode interagir com esses sites. Então o que aconteceu? JavaScript vem, programabilidade vem, e de repente você tem Amazon e Facebook, e você tem YouTube, e você tem todas essas coisas incríveis. Então, analogamente, não quero ter uma criptomoeda cega, surda e muda. Eu quero ter uma criptomoeda que fale com as coisas, trabalhe com as coisas. Quero ser capaz de programar minhas transações. Portanto, este foi o alvorecer dos contratos inteligentes. Isso é o que o Ethereum trouxe, a segunda geração. E a magia da segunda geração era que, de repente, você podia emitir ativos. Você pode ter DeFi. Você pode ter NFTs. Você pode ter todos esses conceitos e ideias incríveis como DAOs pela primeira vez. E em vez de ter que construir uma criptomoeda totalmente nova para cada um desses conceitos, como na Mecoin, por exemplo, um fork do Bitcoin para um sistema DNS ou Mastercoin para emitir um ativo, você poderia simplesmente fazer tudo isso em um sistema. Então, por volta de 2015, começamos a falar sobre a terceira geração. Nós dissemos, você sabe, nós gostamos da descentralização. Gostamos dessa coisa de tokenomics. É muito legal. É muito interessante. Gostamos de programabilidade, mas sabe de uma coisa? Estamos perdendo alguma coisa. Gostaríamos de fazer isso muito rapidamente e velozmente. Por isso precisamos de escalabilidade. É muito simples de entender e difícil de conseguir. Gostaríamos que, à medida que os usuários ingressassem, tivéssemos recursos suficientes para todos eles. Justo. Queremos interoperabilidade. Existem mais de 10 mil sistemas blockchain. Existem todos esses sistemas legados. Há todas essas coisas por aí. Ok, justo. Queremos que todos conversem uns com os outros. O momento Wi-Fi, o momento Bluetooth, tudo funciona. Se são grandes projetos que têm seu dinheiro e sua identidade, toda a sua vida financeira, gostaríamos de ter alguma noção de governança. Como eles mudam? Como eles evoluem à medida que as pessoas os usam? Essas são perguntas difíceis, e chamamos isso de terceira geração de criptomoedas. Por muito tempo, nos últimos 9 anos, nós, como indústria, temos perseguido isso. Alguns projetos como Solana, por exemplo, concentraram uma enorme quantidade de esforço em escalabilidade e agora estão se movendo para interoperabilidade e governança. Outros projetos focaram muito na governança, como Polkadot e Tezos, por exemplo. Outros projetos tentaram atualizar para se tornar alguma variante da terceira geração. O Ethereum está atualmente nesse caminho. As pessoas estão tentando enxertar com BitVM, Bitcoin, alguns recursos para adicionar programabilidade e escalabilidade e algumas novas maneiras de lidar com a governança. Cardano, tentamos ser um equilíbrio de todas essas coisas. Mas há uma quarta geração, e isso é uma barreira. É uma espécie de meta. Então, vamos falar sobre isso hoje, porque todos vocês já ouviram a terceira geração há algum tempo. Já se passaram cerca de 9 anos disso. A quarta geração é a última milha nisso. O que ouvimos de novo e de novo? Eu estava em um painel com o pessoal do Hyperledger Fabric, a Hyperledger Foundation. Lá eles disseram, ei, o BCG disse que a tokenização de ativos do mundo real até 2030 vai agregar 16 trilhões de dólares de valor à indústria de blockchain, 16 trilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. Eu não me importo com quem você é. Ok. Então as pessoas falam sobre títulos. As pessoas falam sobre regulamentação. As pessoas falam sobre DAOs, empresas e países que funcionam em uma blockchain. O desafio é fazer algumas coisas. O que você está perdendo? Você está perdendo identidade. Mundo financeiro legado. Tudo o que você faz tem seu nome, implícita ou explicitamente. Você tem uma conta bancária, você tem uma conta PayPal, você tem uma conta PIX. Há algo que você tem. Você passou por uma etapa de conformidade. Você fez KYC, AML, consciente ou inconscientemente. E à medida que você faz transações, essas transações carregam metadados. E esses metadados têm alguma noção de identidade. Não fazemos isso na terra das criptomoedas. É um problema de conformidade e regulamentação. Você está perdendo privacidade. Tudo que fazemos na terra do blockchain está em um blockchain. Transparente, auditável e com carimbo de data e hora. Todo mundo pode verificar. Todo mundo pode ver. Ok. Bem, você quer que todos possam ler todos os seus e-mails ou ver seus registros médicos ou dar uma olhada em sua conta da Amazon e ver o que você comprou ou o equivalente brasileiro a isso? Provavelmente não. Todo negócio, toda atividade comercial, todo empreendimento na humanidade tem uma parte pública e uma parte privada.
Se você fizer apenas a parte pública, você vinculou tudo? Não. E terceiro, quando falamos sobre interoperabilidade, vamos clicar 2 vezes nele. Todo mundo tem um token. Todo mundo lança novos tokens. Todo mundo está tentando convencê-lo de que seu token é o fim de tudo. Seja tudo. E ele conquistará o mundo. Compre meu projeto. Veja como somos ótimos. Temos bilhões de dólares que imprimimos e demos a nós mesmos para dar a você para convencê-lo a se juntar ao nosso projeto. E veja todas essas coisas incríveis sobre o nosso projeto. Estou velho, então ouvi todos os malditos discursos que você poderia imaginar em todos os contextos. E fico feliz se está a sua primeira vez. Mas bem-vindo a bordo. Você vai ouvir de novo. As palavras mudam. Os mecanismos são os mesmos. Aqui está o problema. Dar às pessoas grandes somas de dinheiro não causa um efeito de rede. Para grande desgosto da Microsoft, quando eles gastaram US 15 bilhões de dólares construindo o Bing e doando grandes somas de dinheiro para tentar obter a participação de mercado do Google, não fizeram nada. Apesar de todo esse avanço e toda essa tecnologia e todas essas coisas maravilhosas e mágicas que construímos na segunda e na terceira geração, o Bitcoin ainda é de longe a maior criptomoeda, e você não pode fazer muito sobre isso. Portanto, há algo mais na história. Os efeitos de rede são coisas muito complicadas de superar, e quando você olha para novas indústrias ou indústrias emergentes, quantos de vocês financiariam uma empresa completamente nova que diz: nosso modelo de negócios para inteligência artificial é colocar Facebook, Microsoft, Open Inteligência Artificial e Google e todos esses outros? Pessoas fora do negócio. Para vencermos, eles têm que falhar. Talvez eles o fizessem, mas esse deve ser o negócio mais incrível que você já viu em sua vida. E se eles dissessem, em vez disso, que podemos fazer parceria com eles, podemos usá-los, podemos interoperar com eles e alavancamos e usamos a tecnologia que eles têm para construir algo novo e interessante, você diria, conte-me mais. Essa é a coisa sobre onde estamos como indústria. Efeitos de rede são efeitos de rede. Eles mudam por diferentes razões. Eles são imprevisíveis muitas vezes. A interoperabilidade tem a ver com aplicativos híbridos, a capacidade de usar vários blockchains ao mesmo tempo. Seu aplicativo Ethereum fala e funciona com seu aplicativo Solana. Seu aplicativo Solana funciona e se comunica com seu aplicativo Ripple. Seu aplicativo Ripple se comunica com seu aplicativo Cardano. O desafio é que a tokenomics no sentido de legado torna muito difícil na prática fazer isso. Por que não apenas criamos esses silos como uma indústria? O que fizemos? Criamos incentivos financeiros para que as pessoas vivam dentro dos silos. Você tem esse token, eles têm esse token. Se alguém adota isso e usa isso, eles não jogam bem um com o outro. Então, em essência, a quarta geração é sobre uma fusão desses 3 conceitos. Admitimos que precisamos descobrir e chegar a um acordo com a identidade. Admitimos que precisamos descobrir algo sobre privacidade e precisamos fazer algo sobre interoperabilidade na medida em que precisamos resolver os incentivos financeiros para trabalharmos juntos. Cerca de 6 anos atrás, eu estava em Israel, em Tel Aviv, e estávamos no Eurocrypt, a primeira vez que eles realizaram lá. Foi muito divertido. Esses caras gostavam de beber. Estávamos em um bar por volta de 1h da manhã e dissemos, você sabe o que devemos fazer? Vamos construir uma dessas moedas de privacidade. Isso seria muito divertido. Fazia todo sentido na época porque estávamos muito bêbados. Nós dissemos, você sabe, em 2 anos teremos tudo planejado. Nós teremos tudo feito. Esse foi o começo da meia-noite. Todas as coisas boas geralmente envolvem alguma forma de álcool em algum momento. Todas as coisas ruins geralmente envolvem alguma forma de álcool em algum momento. De qualquer forma, subestimamos a fidelidade à forma. O que eu já fiz um prazo? Subestimamos o quão complexo e quanto tempo levaria e quanto esforço seria necessário. Mas o que fizemos com o projeto Meia-Noite foi juntar essas peças. A primeira coisa que ficamos realmente curiosos é possível combinar vários algoritmos de consenso? Você tem prova de trabalho. Os maxis do Bitcoin adoram. Eles acreditam nisso. Eles o adoram. Todas as noites eles vão para a cama e beijam seu mineiro e rezam para ele. Você tem prova de participação. Ok, bem, o que diabos queremos dizer com prova de participação? Há a prova de participação de Vitalik, há a prova de participação de Solana, há a prova de participação de Cardano. Existem muitos sabores diferentes desse arco-íris, e eles têm diferentes garantias, desempenho, vivacidade, segurança e todos os tipos de coisas. Você tem protocolos exóticos, como variantes de protocolos BFT, que têm maneiras estranhas de encontrar quórums.
dados. Você tem prova de armazenamento e prova de rede e todos os tipos de coisas. Estes são, abstratamente falando, o que gostamos de chamar de sistemas baseados em recursos. O recurso é a prova de X, seja o que for que você goste. E se você pudesse criar um protocolo de consenso onde pudesse colocar todos eles juntos, se quisesse, e pagar recompensas a cada um deles? Pensamos sobre isso e eu disse, vamos escrever um artigo. Reunimos uma equipe de pessoas em Princeton, UIUC e alguns de nossos funcionários na Universidade de Edimburgo, e escrevemos Minotauro. Alguns dos coautores realmente criaram o Eigenlayer no espaço Ethereum a partir dele. Mas, basicamente, criou um modelo que nos permitiu combinar vários protocolos de consenso. Por que você faria isso? Bem, isso significa que você pode criar uma metamoeda, uma metacriptomoeda, onde você pode pagar os validadores de várias redes ao mesmo tempo para proteger sua rede. O que isso significa? Todo mundo tem um incentivo para se importar porque eles também recebem seus tokens. Seja você um detentor de Solana, Ethereum ou Bitcoin, você obtém algum valor com isso. Em segundo lugar, cada uma dessas redes pode ser escolhida a dedo para resiliência operacional, de modo que as falhas e falhas de uma podem ser compensadas pelas falhas e falhas da outra. A prova de trabalho tem um modelo de controle e consenso muito diferente da prova de participação. Além disso, significa que você cria uma rede de pessoas observando diretamente umas às outras. Então você criou inadvertidamente o melhor sistema de oráculo e ponte de todo o setor. Então criamos esse protocolo. Então pensamos muito sobre o problema da identidade. Dissemos, qual é o problema com a identidade? O problema com a identidade é que, primeiro, você tem muitas versões deles. Segundo, você tem regimes de divulgação. Terceiro, você tem problemas de padrões. Por 10 anos, trabalhamos como uma indústria em algo chamado de W3C, o mesmo órgão de padrões que padronizou HTML, CSS e todas essas outras coisas. Eles criaram esse conceito de identidade autossoberana, mas, basicamente, a ideia é que é quase como um site para a sua identidade. Você tem um URL e você tem a página. Então você tem um identificador DID e um documento DID, e você pode colocar qualquer quantidade arbitrária de metadados nele e é interoperável. Assim, você pode incorporá-lo em qualquer sistema legado e em qualquer sistema blockchain. A Digital Identity Foundation, que usa o DID, tem mais de 35 membros, incluindo nós, Microsoft, IBM, e muitas pessoas criaram produtos com base nisso. O poder dos DITs, no entanto, vem em suas capacidades de divulgação. Você tem coisas como um non-creds. E o que isso permite que você faça é provar propriedade sobre alguém sem revelar as informações. Nos Estados Unidos, temos leis estranhas sobre o consumo de álcool. Você tem que ter 21 anos ou mais. Então, quando você vai a um bar e pede uma cerveja, eles pedem que você veja sua carteira de motorista. Ok. Você mostra para eles. O que isso faz? Isso prova não apenas que você tem 21 anos ou mais, mas também vazou informações de identificação pessoal sobre você. Então, o que você vazou? Seu nome, seu endereço. Você é um doador de órgãos. O que mais estiver nesse documento. Agora amplie isso em uma economia moderna. Quantos bilhões de dólares em violações de dados acontecem? Porque na lubrificação do comércio, as pessoas são obrigadas a coletar grandes quantidades de informações de identificação pessoal sobre você. E no processo de fazer isso, eles o seguram até que alguém o hackeie e vaze. Um non-creds é uma tecnologia que permite provar coisas sem revelá-las. Você prova que tem 21 anos ou mais, mas não revela mais nada. Se você pegar DIDs nesse conceito e colocá-los juntos, você realmente tem uma identidade primitiva fundamental que realmente pode unir o mundo legado que requer KYC e AML e unir a indústria de criptomoedas, o que não acontece, porque no final do dia, você possui a credencial e você é responsável por como essas divulgações funcionam. Terminamos? Saiba que temos essa terceira coisa final, privacidade computacional. Este é um conceito super difícil e está em um campo mais amplo da teoria da linguagem de programação chamado computação verificada. Por muito tempo, é difícil fazer a pergunta, como sabemos que o programa foi executado e os resultados que estamos vendo estão corretos? Digamos que você executou algo por muito tempo, fez todo esse trabalho e a resposta é sempre 42, o sentido da vida. Como sabemos que o computador realmente nos deu a resposta certa? Podemos verificar ou não? Há um subcampo, criptografia de conhecimento zero, que tem muitas coisas a dizer sobre como responder a isso. Nós nos preocupamos com isso no espaço das criptomoedas porque usamos essa técnica e tecnologia para provar propriedades sobre programas e saídas sem necessariamente revelar o próprio programa. Por extensão, você pode, neste modelo, incorporar privacidade. Estávamos realmente curiosos. Como vamos do particular,
que é para uma aplicação específica como um algoritmo de compressão ZK ou um sistema de cadeia de suprimentos ou manter seu dinheiro privado como o Cash faz ou Monero faz, para um sistema de uso geral onde é programável, onde você pode realmente levar, lançar um pouco de TypeScript e escrever um programa e empurrá-lo adiante? Essa foi uma pergunta realmente fascinante, e descobriu-se que há uma maneira de fazer isso. Escrevemos um artigo chamado Kachina anos atrás, e o colocamos em Midnight também. O que é super legal é que quando você junta essas três coisas, consenso de vários recursos, privacidade computacional e identidade, você começa a obter algumas propriedades emergentes incríveis. Você tem a capacidade de finalmente, pela primeira vez, falar sobre a economia de API, onde as pessoas podem pagar em qualquer criptomoeda que quiserem, podem construir em qualquer criptomoeda que quiserem, quando decidirem entrar em negócios regulamentados, quando decidem ir de uma geografia para outra, eles podem escrever um aplicativo especificamente para essas necessidades e automatizar a maior parte deles sem necessariamente violar a privacidade de seus usuários e sem necessariamente violar o ethos da indústria de criptomoedas como um todo. Esta é, em essência, a última milha, porque todo título requer corretores, regimes de livre-razão de divulgação, atores regulamentados. Todo ativo do mundo real tem alguém que detém esse ativo do mundo real. Você não pode pegar terras e colocá-las em um blockchain. Você não pode pegar uma barra de ouro e colocá-la em um blockchain. Você não pode pegar ativos reais e garantir 100% que o que está no livro-razão refletirá o que está sob custódia. Não é possível. É uma lacuna física. Então, se você tem esses tipos de sistemas, o que eles permitem que você faça é construir hierarquias de divulgação e controle para mesclar os sistemas de permissão, os sistemas centralizados, os sistemas de governança e os sistemas descentralizados, tudo em uma web. Você sabe como chamamos isso? A economia moderna. Isso é o que é. Isso é o que é. Quando você dá uma olhada em como os negócios são feitos, não importa se é um financiamento comercial complicado, um acordo multilateral com a ExxonMobil e Paribas e outros se unindo e dizendo, ei, vamos fazer petróleo, bilhões e bilhões de dólares em barris e plataformas offshore e todas essas coisas, multimoedas, até o fim, eu só quero comprar algo do X feito na Ucrânia por uma única pessoa, e estou tentando descobrir uma maneira de pagá-los. Cada uma dessas coisas está encapsulada neste fluxo de trabalho. Essa é a mágica disso. Acontece que é mais difícil falar do que fazer, e é por isso que passamos 6 anos pensando sobre isso, construindo e realmente descobrindo maneiras de montar isso. Além disso, exige que evoluamos um pouco como indústria em termos de nossa mentalidade. Nós gostamos, acredite em mim, eu sou o único que gosta mais do que qualquer outra pessoa trocando farpas profissionais um no outro. É divertido, é como equipes esportivas, é como o Denver Broncos contra Kansas City, ou a Argentina contra Brasil. Gostamos das rivalidades, gostamos dessas coisas, mas a realidade é que nenhum consumidor no mundo dá a mínima se algo está rodando em Bitcoin, Ethereum, Solana ou Cardano. Eu tenho andado por aí, pessoal, por 12 anos. Eu nunca conheci uma pessoa normal que está sentada no bar dizendo, ei, essa coisa de criptomoeda é ótima, mas eu só vou usar aplicativos no Ethereum. Eles nem sabem o que é criptografia. Alguém tem preferência sobre como seu poder é gerado? Quando você olha para sua tomada elétrica, você pensa, a energia do carvão está saindo disso ou é a energia eólica? Só vou ligá-lo se for energia eólica. Você pode perguntar, a grande maioria dos protocolos que você olha, seja TCP ou qualquer coisa em toda a pilha que é a internet, a grande maioria dessas coisas está completamente oculta para o usuário. Como podemos dizer que vamos chegar a bilhões de pessoas? Como podemos dizer que vamos conectar mais de 100 governos e movimentar trilhões de dólares todos os dias se o cliente precisa se preocupar com a tecnologia subjacente e entendê-la? Você não pode. Você tem que torná-lo perfeito. Você tem que torná-lo livre de atrito. Você tem que torná-lo elegante. Você tem que ter certeza de que nunca falha. Essa é a última milha. E para que essas coisas funcionem, você precisa começar a falar em termos adultos e realistas sobre planejamento imobiliário, recuperação de contas. Você tem que falar sobre níveis de controle, divulgação, todas essas coisas. Você sabe por que somos todos jovens. Todos nós começamos jovens. Mas o que acontece quando você morre? Para onde vai sua carteira quando você sofre um acidente? Você tem câncer. Eu cresci com Hal Finney. Ele era um homem incrível, um cara maravilhoso. Ele está morto. Ele morreu de ela. E sua família quase perdeu o acesso ao seu Bitcoin. Ele era um dos caras que era um desenvolvedor principal.
Então, o que acontece com a próxima geração? O que acontece com os impostos de planejamento imobiliário? E quanto às divulgações? O que você deseja divulgar? Para quem você quer divulgar? Você tem negócios. Talvez divulgar quanto você ganha e o que faz seja benéfico para você. Você está procurando um empréstimo. Você está procurando começar um negócio. Você está procurando provar a um capitalista de risco que é um especialista em alguma coisa. Você não gostaria de estar no banco do motorista para essas coisas? Nos negócios modernos, você tem essa capacidade. Nossa indústria tem que adicionar essa capacidade de alguma forma ou moda, e é por isso que eu chamo isso de quarta geração, porque é a geração que une todos os blockchains, é a geração que conecta tudo, e é o geração que nos faz parar de lutar uns contra os outros. Estou realmente cansado do tribalismo e das facções. Em caso em questão, temos o pessoal de Polkadot aqui em algum lugar. Há alguém na plateia, uma pessoa Polkadot? Vamos lá, há pelo menos um. Não seja tímido. Tudo bem, qualquer um. Vá até o stand deles e diga que estou falando sobre eles. Meia-noite. Não construímos na infraestrutura da Cardano. Começamos com o Parity Substrate como base. Eu sou o mais parecido com métodos formais e Haskell. Quero dizer, o cara que inventou a linguagem do programa Haskell está bem ali. Esse é o professor Phil Wadler. Ele estava na equipe original que criou Haskell. A propósito, ele também criou o primeiro jogo de computador online. Ele trabalhou no laboratório que criou a internet com Vince Cerf e a usou para testar a internet. Ele também é membro da Royal Society. Temos boas pessoas nesta plateia. Você não sabia disso, não é? Eu amo essas coisas, eu realmente faço. Mas se você acredita na interoperabilidade e acredita na diversidade e acredita em conectar as coisas, não pode usar apenas uma tecnologia. Você não pode. Você tem que hibridizar as coisas. Você tem que juntar as coisas. Nem tudo que Solana faz é uma má ideia. Na verdade, existem boas ideias lá, assim como Tezos e Polkadot e Ethereum e Bitcoin. O Bitcoin sozinho nos deu muitas ideias. Útil tornou-se útil estendido. As moedas coloridas tornaram-se o padrão de ativos nativos da Cardano. Todas essas ideias no início sobre como colocar contratos inteligentes no Bitcoin influenciaram nosso pensamento quando criamos o Bluetooth para colocar contratos inteligentes no Cardano. Agora, você os modifica, você os altera, mas esse é o objetivo do código aberto. Esse é o objetivo desses ambientes. Trabalhar juntos significa que aprendemos uns com os outros. Nós construímos uns com os outros. Ao olharmos para a quarta geração, ela está rapidamente surgindo sobre nós. As tecnologias de conhecimento zero estão evoluindo rapidamente. Os produtos de identidade estão evoluindo rapidamente. E os algoritmos de consenso estão se atualizando rapidamente. Você vê isso com a ascensão do Eigenlayer no Ethereum. Você vê isso com o que estamos fazendo com Midnight. E há dezenas de outras pessoas que estão começando a perceber que esta será a última milha. Vou adverti-lo de que a coisa mais importante a lembrar quando você abraça uma nova geração é não perder as lições das gerações anteriores. Quando falamos da terceira geração, a escalabilidade ainda é importante. Ninguém discorda disso porque gosta de melhor, mais rápido, mais barato. Eles têm slides bonitos sobre quantos TPS eles têm. Interoperabilidade, acabamos de cobrir muito isso. Sim, claro que é importante, mas coisas como governança e realmente dividi-la em o que isso significa, o que preserva a integridade do seu sistema, a política monetária do seu sistema, o que preserva os primeiros princípios gerais do sistema sobre os quais ele foi fundado para que você não deixe ninguém para trás. Isso muitas vezes é esquecido porque é conveniente. Os princípios são fáceis de defender até que não sejam, e muitos de nós tendemos a violá-los, e é por isso que veneramos as pessoas que raramente o fazem, mesmo quando é contra seus melhores interesses. A segunda geração nos trouxe contratos inteligentes. Sobre o que eram contratos inteligentes? Este conceito de aplicativos sem censura. Por que você se importaria que ele funcione com um contrato inteligente se não fosse pelo fato de que você recebe uma garantia baseada em matemática de que alguém não pode desligá-lo? Por que não apenas rodar na Amazon? Por que não apenas executar no Azure ou em qualquer um desses tipos de coisas, certo? Por ser mais barato, é mais rápido. Acredite, é muito fácil usar os serviços da web da Amazon. Por que construímos essas estranhas máquinas virtuais de Ruby Goldberg no céu que são realmente difíceis de fazer e raramente funcionam da maneira que queremos? E elas têm todos esses vetores estranhos de ataque. Nós os construímos porque queremos resistência à censura. Queremos resiliência. Queremos uma garantia de que não importa onde nascemos, seja Brasil ou Argentina ou Rússia ou Índia ou América ou Alemanha, somos tratados da mesma maneira porque somos seres humanos. Este é um direito humano. E, finalmente, quando olhamos para o Bitcoin, o que ele nos ensinou? O valor do dinheiro sólido.
Você não dilui sua política monetária. Você não sacrifica os investimentos, o trabalho e os esforços dos primeiros detentores pela conveniência de atrair novos detentores para o sistema. É um princípio bastante básico. Acreditamos nisso por 5.000 anos, quando tínhamos dinheiro lastreado em ouro. Nós nos esquecemos disso na era moderna, quando começamos a construir moedas fiduciárias. E agora eu moro em um país com US 35 trilhões de dólares em dívidas. 50% de cada dólar de imposto que coletamos vai para pagar os juros dessa dívida. Até o ano de 2030, o escritório de orçamento estima 100% de todos os Estados Unidos. Receita tributária irá para pagar os juros sobre os Estados Unidos. Dívida. Não temos mais dinheiro sólido. Vamos fazer uma missão de averiguação à Venezuela para que possamos aprender o que fazer a seguir. Porque sejamos honestos aqui, nada dura para sempre se você abandonar os primeiros princípios. Então, o Bitcoin nos ensinou, em primeiro lugar, e é por isso que ainda é a criptomoeda mais valiosa, independentemente de quão lenta seja e do que não possa fazer, que a integridade em primeiro lugar e sempre importa. Então, à medida que abraçamos a quarta geração, e muitas das pessoas na sala serão construtoras ou construtoras, com seus projetos futuros e projetos atuais, você tem que sempre lembrar de onde você veio. A razão pela qual o Bitcoin existe é porque, por décadas e décadas, os construtores em épocas anteriores o escreveram, bons princípios e ideias, o movimento ciberpunk e as coisas que vieram antes dele. A razão pela qual o Bitcoin existe é porque o movimento de código aberto existe. A razão pela qual o Bitcoin existe é porque a internet existe. E a razão pela qual o Ethereum existe é por causa do Bitcoin. A razão pela qual Cardano existe é por causa do Ethereum. E a razão pela qual Midnight existe é por causa de Cardano. E nisso, isso me dá alguma esperança, enquanto eu meio que encerro a conferência, porque acho que estou entre você e o jantar, em que cada líder desta indústria que fez algo, apenas um período muito pequeno de tempo atrás, era um ninguém. Não tínhamos nenhum poder, não tínhamos dinheiro, não tínhamos prestígio, nem tínhamos essas camisas engraçadas que tinham polvos, não tínhamos nada. Mas você sabe que todos nós fomos feitos por nós mesmos à nossa maneira. Tudo veio do nada e essa é a mágica. E a lição disso é que você pode mudar as coisas. Você pode construir coisas. Você está no comando de seu próprio destino. Esta é a primeira vez na história da humanidade que realmente temos um lugar na primeira fila para definir os sistemas econômicos, políticos e sociais do mundo ao nosso redor. É a primeira vez que podemos construir sistemas eleitorais justos e dinheiro sólido. É a primeira vez que podemos construir redes sociais resistentes à censura. É a primeira vez que realmente negociamos o que nossa humanidade significa. E as pessoas que estão na linha de frente não precisam pedir permissão, não precisam ser ricas e não são de nenhuma geografia. Eles podem estar aqui mesmo no Brasil. Eles podem estar na Eritreia. Eles podem estar na Nigéria. Quando criei o Ethereum com os outros 7 fundadores, fomos uma das primeiras entidades blockchain na Suíça. Os suíços não tinham ideia do que era criptomoeda. O único ponto de referência que eles tinham, havia 2, era o Monte Gox e a Rota da Seda. Foi aí que começamos. Ela não foi agradável. No entanto, nunca esquecerei o que o prefeito de Zug me disse quando assinou nossa decisão fiscal para a venda coletiva do Ethereum. Ele disse, bem-vindo à Suíça, não faça disso nosso problema. Avançando 10 anos depois, quase 200 empresas no setor de criptomoedas foram fundadas lá por um valor total combinado de 384 bilhões de dólares. É uma das maiores indústrias de todo o país da Suíça, um dos países mais conservadores, mais antigos e mais estáveis que tem esse setor bancário ossificado que adotou essa tecnologia e criou o Crypto Valley e usou. Há quase mais empresas de criptomoedas e pessoas no Zou. Esse é o poder de quem somos e do que somos como indústria. Portanto, não há razão para que isso não aconteça aqui no Brasil. E não há razão para que isso não aconteça em lugar nenhum. É completamente dependente de cada um de vocês e do que você quer alcançar e para onde você quer ir. E como ponto final para isso, leva algum tempo. Fazendo apenas 15 anos. Se este fosse o negócio de petróleo e gás, o ano seria 1885. Se fosse a indústria aeroespacial, o ano seria 1965. Se este fosse o início da internet, o ano seria 1985. Você vê como é cedo.
Então divirta-se, faça um amigo e construa algumas coisas. Eu sei que sim, e mal posso esperar para vê-lo do outro lado da quarta geração. Vai ser um ciclo divertido. 2025 provavelmente será um ano muito selvagem, mas eu não vou a lugar nenhum. É por isso que eu me barbei, porque eu queria ser jovem novamente com todos vocês. Obrigado. Obrigado, cara. Could you please take a picture with Thales? Thales, por favor, vem encerrar aqui o evento com a gente. Estamos juntos. Esse momento é histórico, pessoal. Faz barulho aí, galera! Obrigado. Tem história acontecendo aqui, hein, gente? Que é isso?